A saúde pública no mundo inteiro está em alerta. Um surto de gripe suína surgiu no México, chegou aos Estados Unidos e ameaça virar uma epidemia global. O número de mortos em consequência da epidemia de gripe no México subiu para 68. Em 20 casos, o vírus da gripe suína foi encontrado. Os outros ainda estão sendo examinados. Mais de 1.000 mexicanos ficaram doentes nos últimos dias. Hoje, escolas, bibliotecas, museus e outros lugares públicos permaneceram fechados. Na Cidade do México, máscaras são distribuídas nas ruas e nas estações de metrô. Nos Estados Unidos foram confirmados 11 casos de gripe causados pelo mesmo vírus, nos estados do Texas, Kansas e Califórnia. Mas todos os pacientes se recuperaram. O vírus não é encontrado em porcos, apenas em seres humanos, mas contém, em parte, material genético de vírus que atacam suínos. Por isso é classificado como gripe suína. É um vírus novo, ou seja, a população não tem imunidade. E aqui no Brasil, o governo anunciou hoje a criação de um gabinete permanente de emergência contra a gripe suína. O gabinete é formado por representantes do Ministério da Saúde, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e do Ministério da Agricultura. As reuniões vão ser feitas todos os dias para acompanhar a evolução dos casos de gripe suína. Não há suspeita de contaminação pelo vírus em animais nem em humanos aqui no Brasil. A partir de agora, os passageiros vindos do México e dos Estados Unidos vão ser monitorados. O trabalho será intensificado nos aeroportos de Manaus, Fortaleza, Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo. A tripulação dos voos que partem dos dois países terá que informar aos passageiros os sintomas da doença: tosse, febre de mais de 39 graus, dores de cabeça nos músculos e nas articulações. Em casos assim, a recomendação é procurar imediatamente o posto da Anvisa no aeroporto em que desembarcar. De acordo com o Ministério da Saúde, o consumo de produtos de origem suína não representa risco e não há indicação de vacina para prevenir a doença. Alerta mundial para o risco de uma pandemia de gripe suína. O governo do México diz que o número de mortos pode chegar a 149. O primeiro caso confirmado da doença na Europa foi na Espanha. Um homem que passou férias no México está hospitalizado. No Brasil, 2 brasileiros internados em São Paulo depois de chegar do México não estavam contaminados. Mas o Ministério da Saúde faz alertas. A epidemia da gripe suína se espalha pelo mundo. 14 países já registraram casos de suspeita da doença. Nos Estados Unidos, 40 pessoas foram contaminadas pelo vírus. O surto começou no México, onde o número de vítimas fatais pode chegar a 150. E é para lá que vamos, ao vivo, conversar com a enviada especial do Jornal da Record, Heloísa Vilela. Boa noite, Heloísa. Como está a capital, a cidade do México, nesse momento, e como as pessoas reagem a essa epidemia? Boa noite, Adriana. A impressão que a gente tem aqui é de que existe um medo controlado e uma resposta organizada a essa epidemia. Nas ruas, a grande maioria dos mexicanos está usando máscaras, como o governo pediu. Mas quem conhece a cidade do México logo estranha a facilidade com que se pode circular de carro. O trânsito aqui só se compara ao de São Paulo. Vive congestionado, mas hoje não, está livre. E o país, que já está assustado com essa epidemia de gripe, hoje sofreu um terremoto de 6 pontos na escala Richter. Mas, por enquanto, não existe registro de mortes. As autoridades estão pedindo à população aqui do Distrito Federal que evite aglomerações, o que não é muito fácil numa cidade de 20 milhões de habitantes. Agora mais informações sobre a gripe suína. Vamos ao Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, onde está a repórter Fernanda Azevedo. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Laerte. O Ministério da Saúde monitora 20 pessoas que vieram de países de risco e que apresentam 1 ou 2 sintomas da doença. Segundo a OMS, essas pessoas não podem ser consideradas suspeitas, porque para a Organização Mundial da Saúde, para ser suspeita, a pessoa tem que apresentar todos os sintomas da doença. Essas 20 pessoas estão espalhadas em 8 estados brasileiros, 4 são do Paraná, estado com o maior número de monitoramento. E hoje o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu cautela para não se criar um ambiente de pânico. O presidente garantiu que o Brasil tem medicamentos para combater a doença e que a fiscalização nos aeroportos será intensa. Depois a gente mostra já o carro com o fogo apagado. Atenção, hein? Atenção, essa é uma notícia muito importante.
O ministro da Saúde acaba de confirmar o primeiro caso de gripe suína no Brasil. A vítima é um rapaz de 21 anos que está internado no Hospital Clementino Fraga Filho, conhecido como Fundão, no Rio de Janeiro. Ele chegou ao Brasil dia 2 de maio, vindo de Cancún, com escala na Cidade do México. Outra informação me chega agora. Parece que são 4 casos de gripe suína. Atualizando a informação, estão confirmados 4 casos de gripe suína no Brasil. Estão confirmados 4 casos de gripe suína no Brasil. Né? O Ministério da Saúde acaba de confirmar que existem 4 casos de gripe suína confirmados no Brasil. Vê se tem reportagem sobre gripe suína aí, que nós vamos dar daqui a pouco e dar a nota do Ministério. Boa noite. Foi confirmado agora há pouco o primeiro caso de gripe suína no Brasil. É um rapaz de 21 anos, do Rio de Janeiro, que chegou de Cancún no fim de semana e está internado no Hospital Clementino Fraga Filho, o hospital da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O ministro da Saúde vai dar uma entrevista daqui a pouco em Brasília e ele deve confirmar 3 outros casos da nova gripe, 2 em São Paulo e 1 em Minas Gerais. Todas as informações sobre esse assunto e as principais notícias do dia estão no Jornal Nacional daqui a pouquinho. A nova gripe no Brasil, confirmado no Rio de Janeiro, o primeiro caso de transmissão dentro do país. A Vigilância Sanitária Nacional está em alerta e monitora passageiros vindos do exterior. No desembarque internacional do aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, o clima era de preocupação. Passageiros que chegaram do México, dos Estados Unidos, da Coreia e do Canadá, hoje de manhã, desembarcaram usando máscaras, de acordo com a orientação que receberam nos voos. Para muitos, a viagem não foi das mais agradáveis. Dentro do avião, quando o pessoal começa a espirrar ou a tossir, assim, todo mundo olha meio esquisito se não tiver de máscara. Este casal de brasileiros que mora e trabalha no México chegou para visitar a família. Passaram por uma forte fiscalização para deixar o país, mas ao desembarcarem em São Paulo, não foram abordados. Eu esperava que chegava aqui ia ter uma barreira muito grande. Da gente ficar aqui 1 hora, 2 horas, examinando, ver se tinha o vírus ou não tinha o vírus, se tinha gripe ou não tinha gripe. Mas não, tá tranquilo, o brasileiro aqui é calmo. O Brasil tem 6 casos confirmados da nova gripe. 2 no Rio de Janeiro, 2 em São Paulo, 1 em Minas Gerais e outro em Santa Catarina. O Ministério da Saúde ainda monitora 30 casos suspeitos em 10 estados. E a Vigilância Sanitária do Rio de Janeiro reforçou a partir de hoje o monitoramento de passageiros vindos de países estrangeiros que desembarcam no Aeroporto Internacional Tom Jobim. Já se espalhou por todos os continentes. O presidente Lula voltou a dizer em seu programa de rádio que a gripe não é tão perigosa assim. Eu acho que essa gripe não é do tamanho que parecia que ia ser, porque se vendeu uma gripe que já tinha tomado conta do mundo inteiro, ou seja, eu penso que ela existe, ela é grave, mas aqui no Brasil nós estamos cuidando para evitar que se alastre em outras pessoas. O paciente está internado desde o início da tarde de domingo no Hospital Barros Barreto. Ele desembarcou na capital paraense no dia 3 de maio e começou a apresentar os sintomas da gripe A há 4 dias. Este é o 9º caso suspeito da doença investigado no Pará. O material para exame já foi coletado e encaminhado para o Instituto Evandro Chagas. O resultado deve sair até amanhã. O senhor sabe aqui, segundo o jornal, que a OMS alerta para pandemia iminente. O que significa pandemia, por favor? Pandemia ou epidemia? Pandemia. Pandemia, eu sei, epidemia, que é exatamente da doença. Já teve a gripe suína? Não, senhor. Gostaria de ter? Não, né? Não. Sabe onde ela se originou? Não tenho ideia. Que país? Não. Bem, ela surgiu, que nos parece, não sei, na Europa. O que é OMS? Organização Mundial de Saúde. Pandemia. Pandemia é uma epidemia mundial. Se eu deixar de comer a carne de porco, eu corro menos risco de contrair o vírus? Segundo a OMS, não, mas de qualquer maneira, toda cautela agora é necessária, né? É 10. E se eu deixar de comer a carne de porco, eu diminuo o risco da contaminação da gripe suína? Rapaz, aí você tem que perguntar a um especialista. Será que sim? Será que não? Não sei. Claro que não. Você podia comer ave e certamente comeu muitas galinhas e não pegou a gripe aviária. Pegou? Pois é. Se eu deixar de comer a carne de porco, eu corro menos risco de me contaminar? Eu acredito que sim. Melhor então largar a feijoada. Largar a feijoada. Tá bom aí. Aproveita e a gente faz uma dieta.
É oficial. A Organização Mundial da Saúde anunciou o nível máximo de alerta para a gripe A, o que representa a primeira pandemia do século XXI, mas pediu para a população mundial não entrar em pânico. Mundialmente, temos razão para crer que essa pandemia, pelo menos no primeiro momento, vai ser moderada. Segundo a organização, o vírus vai circular por todo o mundo durante 2 anos. Em Hong Kong, o governo fechou todas as escolas primárias por 2 semanas depois que novos casos foram registrados. Estou feliz, não tenho que ir para a escola. Mais de 29 mil pessoas estão infectadas com o vírus em 74 países do mundo. 145 pessoas morreram. Estou preocupada. O alto número de habitantes de Hong Kong pode facilitar a transmissão do vírus. A taxa de mortalidade da gripe A no país aumentou, mas a estratégia do governo no combate à doença continua a mesma. Foi registrada a primeira morte no Rio e os hospitais ficaram cheios. Alexandre, de 9 anos, amanheceu com febre e dores de cabeça. Por precaução, o pai levou o menino ao médico. Dessa gripe suína aí que tá dando aí, a gente fica meio apreensivo e vem trazer. O medo por causa do avanço da gripe A lotou os setores de emergência nos hospitais. Tá com febre, tá com tosse. Isso aí, tá com 1 semana. Eu já vim aqui, eles deram o remédio pra ela, mas não parou. Eu vim logo com a minha toalhinha, eu boto assim quando eu vejo alguém tossindo. Temor que aumentou com a confirmação da primeira morte no Rio, provocada pela doença. A vítima foi uma mulher de 37 anos que não teve nome divulgado e não viajou para o exterior recentemente. Quando começou a sentir os sintomas da doença, ela foi a um hospital público, mas depois de medicada, acabou sendo liberada. Como não melhorou, procurou um hospital particular, onde ficou internada durante 9 dias até morrer na última segunda-feira. O Ministério da Saúde afirma que agora só vai divulgar o Balanço Nacional da Doença uma vez por semana. Até quarta-feira foram confirmados 1.175 casos. Considerando estes números e as mortes desta quinta, a taxa de letalidade no país passou de 0,34% para 0,94%. É superior à média mundial de 0,50%, mas ainda inferior às de outros países da América do Sul, como a Argentina, que tem o maior índice de mortalidade até o momento. A estratégia do governo brasileiro não muda. Pessoas com suspeita de gripe devem procurar um posto médico. Nos hospitais, só pacientes com sintomas mais avançados devem ser medicados. E o exame para confirmar a gripe A continua sendo feito apenas em quem apresenta estado grave. Para o médico especialista em doenças infecto-contagiosas, a manutenção das regras indica uma tendência mundial. Olá, boa tarde. Está no ar o Gazeta News. Sexta-feira, 17 de julho de 2009, o ministro da Saúde, José Gomes Temporão, orienta as pessoas com sintomas da nova gripe a procurar postos de saúde e não hospitais. Segundo ele, a rede hospitalar credenciada deve ser preservada para tratar dos doentes que precisam de internação. Temporão disse ainda que até o final do inverno, a disseminação mais aguda do vírus H1N1 deve permanecer. A Organização Mundial da Saúde alerta: o vírus da nova gripe está circulando em uma velocidade sem precedentes. Em apenas 6 semanas, o número de casos se espalhou tanto quanto a gripe comum em 6 meses. Por isso, a OMS decidiu suspender a divulgação dos balanços da nova gripe. Em Osasco, na Grande São Paulo, prevenção é a palavra de ordem. Na cidade foi registrada a primeira morte de um paciente que não teve contato com infectados fora do país. Aliás, neste hospital particular aconteceram as 2 primeiras mortes no município. Por isso, as cirurgias que não forem de emergência terão que esperar. A prioridade agora são os suspeitos ou infectados com o vírus H1N1, como as próprias funcionárias do hospital que foram internadas com sintomas da doença. A Prefeitura de Osasco pediu a ajuda do Exército para reforçar o atendimento nos prontos socorros da cidade, onde a procura aumentou 30% em uma semana. E na cidade gaúcha de Santa Maria, o Colégio Estadual Manuel Ribas suspendeu as aulas nesta sexta-feira após 80 alunos e um professor apresentarem sintomas de gripe. A medida é preventiva, já que apenas 3 estudantes são suspeitos de terem sido contagiados pelo vírus H1N1. Sobe para 25.
o número de mortes causadas pela nova gripe no país. Nós agora vamos às informações da repórter Sabrina Pires. Boa noite, Sabrina. Já foi divulgado um novo balanço dessa nova gripe? Boa noite, Maria Lídia. O balanço do Ministério da Saúde, que agora é semanal, por enquanto não saiu. Mas o que está confirmado é que o número de mortes por conta da gripe suína, da nova gripe, aqui em São Paulo, subiu para 12. Os últimos casos são de um homem de 26 anos, morador da capital. Ele passou mal em Itapetininga, morreu no sábado. Também de uma mulher de 27 anos, ela era moradora de Valinhos, também no interior paulista, morreu no domingo. E de uma criança de 1 ano e meio, moradora do ABC Paulista e que já tinha histórico de anemia. Portanto, ao todo, são 12 mortos em São Paulo, mais 11 mortos no Rio Grande do Sul, 1 no Paraná e 1 no Rio de Janeiro. Ao todo, no país, 25 mortes. O Instituto Butantan já está fazendo estudo de uma vacina contra a nova gripe. E o ministro da Saúde, José Gomes Temporão, confirmou que essa vacina vai mesmo ser produzida aqui no Brasil, em São Paulo, do Instituto Butantan, só que só chega à população daqui 1 ano e meio. O governo insiste em acalmar a população, diz que há remédio para todos e que também não há motivo para pânico. Só que o que falta mesmo é informação precisa. E quem tem algum parente com o sintoma da nova gripe, que são os mesmos sintomas de uma gripe comum, só que mais agravados, agora fica preocupado. Bem, com a volta das férias daqui a 2 semanas, a Prefeitura de São Paulo já se antecipou e alertou que as crianças e os adolescentes que tenham os sintomas da nova gripe não devem ir à escola por pelo menos 7 dias, que é o período de incubação do vírus. E a recomendação aos professores é que a criança, o aluno que chegar com os sintomas, ou seja, gripado, mesmo que seja gripe comum, afinal os sintomas são os mesmos, vai voltar para casa. Maria Lídia. Pois é, Sabrina, são tantas as recomendações, entretanto as dúvidas também são muitas. Por exemplo, e as igrejas? A Igreja Católica divulgou uma nota aconselhando as pessoas a não se cumprimentarem na hora do Pai Nosso, que é um ritual da igreja durante a cerimônia da missa, as pessoas evitarem cumprimentos com abraços, com beijos, e a própria comunhão, a hóstia parece que não será mais colocada na boca do católico que vai comungar, vai ser colocada na mão dele para que ele próprio coloque a hóstia na boca. Mas todas essas orientações estão sendo aí movidas pela sensatez. As escolas, por exemplo, já divulgaram para os pais o que é que elas vão fazer se a criança perder a aula, se vai haver recuperação, se não vai, qual a conduta para os funcionários, para os professores. Tudo isso é informação e traz tranquilidade no enfrentamento de algo tão novo, Sabrina, como é essa nova gripe que está assustando, se alastra e faz vítimas. As aulas deveriam ter voltado hoje, só que ficaram para a semana que vem. E os alunos do SESI também vão ficar mais essa semana de férias. E em Diadema, onde um bebê morreu de gripe A, as aulas vão recomeçar na quarta-feira. Hoje e amanhã, professores, diretores, faxineiros, merendeiros das escolas e creches municipais estão tendo uma lição diferente: como evitar a nova gripe. Foi enterrada hoje em Campinas, no interior de São Paulo, a jovem de 17 anos que deu à luz a gêmeos e morreu ontem vítima da nova gripe. O surto da doença faz a população adotar novos hábitos de higiene. A difusão de informações sobre como evitar a propagação do vírus H1N1 permitiu a mudança de comportamento das pessoas. Sérgio prefere o passeio ao ar livre. A filha Clara, de 1 ano e 10 meses, está no grupo de risco da nova gripe. Então, apesar do frio, melhor assim. A gente lava as mãos sempre que chega em casa e evita ir para lugar fechado, né? Shopping, evita ir para lugar que tem muita aglomeração de pessoas. O pai é cauteloso, mas admite que alguns hábitos são mais difíceis de mudar. É difícil lembrar o tempo todo, né? Que não pode cumprimentar assim, né? Dar a mão. Nas ruas, a vida continua, só que de olho na limpeza. Não tinha essa preocupação, né, por exemplo, de estar indo ao cinema, em lugares com grandes aglomerações, mas agora eu estou com essa preocupação e o hábito de lavar as mãos, assim, acho que eu estou com mais cuidado que antes. Cumprimentar eu cumprimento normalmente, algumas coisas assim eu mudei, como lavar as mãos mais vezes por dia, esse tipo de coisa. Na padaria, a mudança de hábito apareceu nos gastos do proprietário.
Os hábitos dos consumidores mudaram, eles passaram a lavar a mão com mais frequência, principalmente antes das refeições. Antes já vinham e já pegavam direto o prato para se servir, agora passam pelo lavatório e já lavam as mãos e higienizam para poder se servir. E o ministro da Saúde disse que a situação no país está sob controle. O vírus no Brasil. O Brasil entra para a lista dos países onde o vírus entrou, não é? Como nós havíamos dito, era inevitável que isso acontecesse. Até o momento não existem evidências de que o vírus está circulando. Então, é um momento de tranquilidade. É claro que o governo está preocupado, mas nós estamos mobilizados, a vigilância está mobilizada. O importante é que a população acompanhe, né? Atenda às orientações das autoridades sanitárias, não se automedique. E o momento é de tranquilidade. Novos casos. Pode ser que algum caso novo surja, pode ser que não. Vamos aguardar, durante o dia de hoje nós ainda vamos dar à população essa informação. Viagens ao exterior. A Organização Mundial da Saúde não recomenda a interrupção dos voos entre países, né? Não há nenhuma recomendação de que as pessoas não viajem. Agora, é claro que se você puder adiar a viagem, se for uma viagem de lazer, que você pode esperar um pouco mais, seria prudente. Bom, depois de conversar com o ministro José Gomes Temporão, o presidente Lula também falou sobre a chegada da nova gripe no Brasil. O governo brasileiro continuará nos aeroportos cumprindo todas as determinações e orientações da Organização Mundial da Saúde. Ou seja, o que me disse o ministro Temporão hoje é que a situação está tranquila e que nós vamos continuar com a vigilância que deu certo, sabe, nos aeroportos brasileiros. E vamos às informações sobre a nova gripe. O Instituto Butantan em São Paulo confirmou hoje que começará em outubro a produção da vacina contra o vírus H1N1. E vamos às informações da repórter Sabrina Pires. Boa noite, Sabrina. O crescimento dos números da nova gripe preocupa, Sabrina? Você tem balanço atualizado sobre os casos da nova gripe no Brasil? Boa noite, Maria Lídia. Tenho sim o último balanço do Ministério da Saúde, que contabiliza mortes até o último dia 9, no domingo. São 192 pessoas que morreram por conta da nova gripe. Mas o balanço das secretarias estaduais, que fazem uma atualização diária, mostra que esse número é ainda maior, já passa de 200. Mas a boa notícia é que hoje chegou a matéria-prima para a fabricação da vacina contra o vírus H1N1. A cepa foi encaminhada diretamente para o Instituto Butantan, aqui em São Paulo, que deve produzir a partir de outubro 30 milhões de doses para 2010. Além disso, o governo já encomendou, negocia a importação de outras 17 milhões de doses de vacinas de laboratórios estrangeiros. Enquanto isso, o jeito é se prevenir com hábitos de higiene reforçados, principalmente quem está nos chamados grupos de risco, como é o caso das grávidas. Todas as gestantes devem tomar cuidados especiais que podem valer a vida da mãe e do filho. Nesta terça-feira, o Ministério da Saúde classificou de ótimo o esforço nacional contra o vírus H1N1. O ministro José Gomes Temporão disse que a situação está controlada e que não vai faltar remédios para tratar os pacientes. Queria esclarecer também a questão da não disponibilização do medicamento hoje na rede de farmácias, não é? Essa é uma questão que foi decidida de comum acordo entre o laboratório produtor e o Ministério da Saúde. Primeiro, baseado numa recomendação do OMS de que toda a produção disponível seja, em primeiro lugar, entregue aos governos para que a população tenha acesso e garantia do tratamento quando necessário. E é isso que está acontecendo. O Ministério da Saúde está adquirindo toda a produção disponível do laboratório que está sendo entregue ao Ministério para atendimento gratuito. Bem, o governo prepara um anteprojeto para dar amparo legal a medidas em caso de emergência em saúde pública, não visando apenas a nova gripe, mas qualquer situação. Isso significa que o governo vai poder determinar, por exemplo, uma quarentena obrigatória. Hoje no Brasil, esses isolamentos ocorrem de forma voluntária e não como por força de lei, obrigatoriamente. Uma outra informação é que o governo de São Paulo confirmou a volta às aulas na rede pública de ensino para o dia 17 de agosto, na próxima segunda-feira, após 15 dias de recesso por conta da nova gripe. Maria Lídia.
A morte de um paciente paraense com suspeita de gripe A na madrugada deste sábado em Belém deixou o estado em alerta. Manuel Amaral estava internado há 10 dias na UTI deste hospital. Casado e pai de 4 filhos, Manuel Lima Amaral, de 34 anos, era historiador e assessor parlamentar. Ele morreu em decorrência de uma pneumonia, mas há suspeita de que ele estivesse com a gripe A, pois apresentou todos os sintomas da doença e teve contato com um universitário do Paraná que estava com a nova gripe. O corpo do paraense será cremado. A Secretaria de Saúde do município confirmou nesta segunda-feira a suspeita de 18 casos de gripe A, H1N1, a conhecida gripe suína. Todos são moradores de Novo Mutum. De acordo com a enfermeira Simone Menoli, não há motivos para pânico, pois se trata de suspeitas. E nenhum dos casos apresentou maiores complicações. O nosso município está preparado. Nós já começamos uma orientação com escolas, empresas e várias instituições que aglomeram uma grande quantidade de pessoas, antes mesmo de nós termos casos suspeitos. Então a gente já começou de uma maneira preventiva. E hoje nós estamos tendo sim no município casos suspeitos de H1N1. Ainda não tivemos nenhuma confirmação, né? E já estamos também trabalhando com a coleta do material para ver se realmente tem ou não caso suspeito em Nova Mutum. O atleta da Federação de Judô do Amazonas, que estava internado na Fundação de Medicina Tropical com sintomas da gripe do tipo influenza H1N1, já está em casa e não tem mais os sintomas da gripe suína. Segundo informou o presidente da Fundação de Vigilância em Saúde, Evandro Melo. O jovem, que não teve o nome divulgado, chegou a Manaus na terça-feira vindo do Chile. Procurou assistência médica e logo começou a sentir sintomas da doença. Segundo o Ministério da Saúde, o Chile é o 4º país com o maior número de casos da nova gripe. E a principal preocupação da Fundação de Medicina Tropical, a partir de agora, é com os voos vindos de São Paulo, estado do país com o maior número de casos confirmados. Gripe suína, H1N1, medo, o que vai acontecer, já chegou, vai chegar. Ao meu lado, Simone Varela, doutora, que vai falar sobre tirar essas dúvidas do povo, né? E tem uma ação muito importante que vai acontecer amanhã, que ela vai explicar melhor. Doutora, o pessoal tem medo do que pode vir por aí, né? Todo mundo já andando de máscaras, com medo de falar perto, alguém espirra, já está todo mundo correndo. Até que ponto esse medo, o pessoal está com razão para ter tanto medo? Boa tarde para a população de Alagoas. A gente está aqui numa cruzada contra a gripe A, que vem se estendendo aí pelo Brasil. O Apivida já vem combatendo essa gripe A em 11 estados, de Manaus a Salvador, e hoje a gente está aqui em Alagoas para trazer um pouquinho de informação. É verdade que, segundo a OMS, já são 1.799 óbitos no mundo ocasionados pela gripe A. No Brasil, são confirmados 359. Graças a Deus, Alagoas não tem nenhum óbito, tá certo? Está muito tranquila aqui a situação da gripe A. Mas é importante que a gente também faça a nossa parte. Como? Dicas de prevenção muito simples, que vocês vão relembrar aí o que a vovó falava sobre higiene, que é lavar sempre as mãos, não compartilhar utensílios domésticos, né? Copo, talheres, não fazer automedicação, é muito importante não fazer automedicação. Baixar a guarda. Nós temos que trabalhar com uma arma poderosa que nós temos agora e não tínhamos ano passado, a vacina. No ano passado, quando essa doença surge, nós trabalhamos com as ferramentas disponíveis do campo da saúde pública. Vigilância sanitária, epidemiológica, contenção, atenção, diagnóstico, tratamento. Mas agora nós temos uma arma nova, a vacina, uma vacina segura, eficaz e que protege. E isso vai fazer, com certeza, toda a diferença. Crianças até 2 anos, gestantes, adultos de 18 a 39 anos, idosos e doentes crônicos. A meta era vacinar pelo menos 80% desse público, mas o Brasil superou o índice e alcançou 88%, o que representa 81 milhões de pessoas imunizadas em um universo de 92 milhões de brasileiros. O país bateu seu próprio recorde mundial de vacinação, que era de 67 milhões de doses contra a rubéola em 2008. Contra o H1N1, a cobertura chegou a 42% do total da população.
Segundo o ministro da Saúde, mais do que os Estados Unidos, que atingiram 26%, Suíça 17%, Argentina 13% e Alemanha 8%. Então nós temos aí 2 milhões de tratamentos para distribuição gratuita na ponta, incluindo a rede da farmácia popular. E além disso nós vamos ter no programa Aqui Tem Farmácia Popular também um medicamento subsidiado. O governo federal entra com 90% do preço e o paciente 10% do preço. Segundo os levantamentos do Ministério da Saúde, este ano foram 609 internações e 74 mortes por influenza H1N1. As maiores vítimas foram doentes crônicos e mulheres grávidas. A vacinação continua e a meta é imunizar principalmente crianças de 2 a 5 anos, gestantes e adultos de 30 a 39 anos, que ainda não chegaram à cobertura de 80%. A Organização Mundial da Saúde anuncia o fim da pandemia de gripe suína. A declaração sai 1 ano e 2 meses depois do alerta máximo da doença. A vacinação em massa e a mudança nos hábitos de higiene ajudaram a controlar o vírus. Da descoberta à contaminação em massa foram apenas 45 dias. Em tempos de globalização, o vírus viajou de avião. Em junho do ano passado, a Organização Mundial da Saúde anunciou que o mundo vivia uma pandemia do vírus A/H1N1, transmissor de uma doença que ficou conhecida como gripe suína e que assustou a todos. Fiquei bastante assustada, né? Porque não era comum aqui em São Paulo que as pessoas andassem de máscara. E daí a gente falou, o que é isso? Tive medo também, principalmente porque eu ando de transporte público, então a gente sempre fica com o pé atrás. 14 meses se passaram e a OMS anuncia hoje o fim da pandemia. A Organização Mundial da Saúde anunciou hoje o fim da pandemia da gripe H1N1. Em comunicado, a diretora-geral da OMS, Margaret Chan, afirma que o mundo já está na chamada fase de pós-pandemia, com o número de casos de gripe considerado dentro do normal. Além do sucesso das medidas de prevenção e controle, ela ainda considera que houve uma dose de sorte, já que o vírus não teve grandes mutações. Mesmo com o fim da pandemia, Margaret Chan afirma que a doença não desapareceu e pediu que os cuidados básicos e a vacinação não sejam deixados de lado. Segundo a OMS, a gripe H1N1 deixou 18.500 mortos desde que foi identificada em abril.